horas 5 da manhã. Lugar residência Midoriya. Cômodo banheiro. Lá estava eu parado na frente do espelho completamente molhado por ter acabado de sair de um banho. Eu me encarava na frente do espelho, meu rosto sem expressão com olhos vazios, meu cabelo ruivo encharcado de água, enquanto meus olhos brilhavam como uma luz fraca. Nesse momento da história eu, Bakugo e Toga temos 15 anos. Nos estamos há 1 ano de nos alistarmos para entrar na escola UA. Já fazem alguns anos desde que a Toga e sua família se mudaram para perto da minha casa. Desde então nos começamos a estudar juntos. Por causa disso passamos a ir caminhando juntos para a escola. Claro que como o Bakugo estuda na mesma escola, todos nós vamos juntos todos os dias. Essa é como nossa pequena tradição. Eu sei já fazem 7 anos. Eu ainda não me acostumei com isso. Eu olhava no fundo dos meus olhos enquanto secava meu cabelo, meu rosto inexpressivo sendo tomado por um sorriso falso tão genuíno que nem parecia ser falso. Após moldar meu sorriso falso eu começo a me arrumar. Eu pentei meu cabelo e visto meu uniforme escolar. Saindo do banheiro eu vou direto para a cozinha finalizar meu café da manhã que estava quase pronto. Na mesa tinham 3 porções de um sanduíche de omelete especial que eu fiz e desenvolvi ao longo dos anos. Enquanto eu terminava de comer o meu eu estava embalando os outros 2 que eu pretendia entregar para o Bakugo e a Toga que adoram eles. Mais alguns minutos se passaram até que eu tivesse terminado de me arrumar completamente, com a mochila nas costas e os lanches na mão. Eu saio de casa apenas para encontrar o Bakugo me esperando do lado de fora. Com um sorriso animado eu me aproximo do Bakugo que como sempre ele estava de cara fechada e braços cruzados. Eu usei bom dia Bakugo, estava com tanta vontade de comer meu lanche que não conseguia esperar nem um pouquinho. Enquanto eu brincava um pouco com a cara do Bakugo eu entrego seu lanche, mesmo resmungando algumas provocações ele pega seu lanche para guardar ele na mochila. Enquanto íamos em direção à escola a Toga repentinamente aparece pulando em cima de mim com um abraço forte. Toga e o Zeizinho como você está? Eu estava tão animada para te ver hoje. Oi Bakugo você também está aqui. Pensei que já tivesse ido para a escola. A Toga estava curiosa, pois a casa do Bakugo é mais próxima da escola do que as nossas casas, portanto ele teria que ir na direção oposta para chegar na minha casa. Enquanto Toga me solta de seu abraço eu a entreguei o seu lanche, que ela pega com brilho nos olhos pronta para comê-lo. O que ela começa a fazer imediatamente. Enquanto ela começava a comer despreocupada eu acabo começando a arrumar seu cabelo que estava uma bagunça como sempre. Bakugo observa aquela situação com um pouco de curiosidade. Bakugo eu sei, você sempre trata ela assim desse jeito. Sem parar o que eu estava fazendo começo a responder a perguntas do Bakugo. Eu sei bom, na verdade sim, eu sempre ajudo ela a terminar de se arrumar. Quando ela sai rápido de casa, ela sempre esquece de fazer algo ou não termina alguma coisa. Após terminar de ajudar a Toga que estava preocupada demais com sua comida para prestar atenção na conversa, eu me movo para ficar ao lado da Toga e do Bakugo. Bakugo sinceramente, vocês estão namorando por acaso? Porque senão vocês deveriam começar logo, vocês já agem como 2 pombinhos completamente apaixonados um pelo outro já faz um bom tempo. Toga ouvia aquelas palavras e ficando em choque e bem corada de vergonha, mas ela se esforça bastante para não demonstrar e continuar comendo. Eu por outro lado travo por um segundo com meu rosto ficando tão vermelho quanto um tomate, mas eu recomponho a compostura. Eu sei você acha isso mesmo. Mas por que você veria isso desse jeito? O Bakugo me olha um pouco chocado, como se tivesse me chegado em pensamento. Bakugo é porque todos já acham que vocês estão namorando, então é normal ver as coisas assim. Eu fico surpreso por descobrir isso mas eu tento mudar de assunto. Depois dessa conversa nos começamos a falar sobre várias coisas diferentes para passar o tempo. A escola foi como sempre algumas aulas, conversas e muita bagunça o dia todo. Durante uma das aulas o professor começa a falar sobre os planos para o futuro de cada aluno. A turma não se surpreende em ouvir que o Bakugo iria tentar entrar para a escola UA. Enquanto todos conversavam sobre diversos assuntos o professor olha direto para mim com uma curiosidade e preocupação genuína. Professor então, eu sei por que você não escreveu nada na sua folha?
Você por acaso ainda não se decidiu sobre seu futuro? Você deveria saber o quanto isso é algo importante. Eu sempre pensei que você quisesse ser um herói. Os alunos começam a trocar olhares e cochichos, todos se perguntam o porquê ele não tinha escrito nada. Alguns alunos até agradecem ao pensar que eu não queria mais me tornar um herói. Vendo toda aquela situação, o Bakugo fica extremamente irritado, pois ele sabe o que aquilo significa. Ele se levanta com uma grande fúria em seu rosto. Ele vem até mim com suas mãos, gerando pequenas explosões. Bakugo e seu idiota pode me explicar que merda é essa? Ele me questionou enquanto aproximava suas explosões do meu rosto. Vendo aquele comportamento, eu simplesmente virei meu rosto para outro lado enquanto respondia sua pergunta com calma. Isso não significa nada, eu apenas não quis escrever algo na folha. O Bakugo melhor do que ninguém sabia o que eu realmente queria dizer. Com um pouco de nojo no seu rosto, ele mal conseguia me olhar nos olhos. Ele nem conseguia saber mais com que ele estava falando. Bakugo, eu quero falar com você depois da escola. Não corra e nem ouse tentar desaparecer. Ele se afastou ainda irritado comigo, voltando para seu assento onde ele fica quieto pelo resto da aula, sem dar uma única palavra pelo resto do dia. Assim como o Bakugo havia pedido, nos encontramos atrás da escola. Bakugo, certo, vamos direto ao ponto. Eu usei. O que caralhos aconteceu com você? Você não era assim, você era tão cheio de vida, tão alegre, mas agora quando eu olho para você, eu só vejo um vazio. Que não pensei o que aconteceu para você acabar assim, porque você força esse sorriso na sua cara. Os outros podem nem ter percebido, mas eu não tenho isso e você não pode esconder isso de mim. Eu sou a pessoa que melhor te conhece. Eu só quero uma resposta sincera. Os olhos de Bakugo mostraram uma genuína preocupação e curiosidade com aquele que ele, sem perceber, considerou um amigo tão importante. Eu fico relutante em contar sem saber se ele me entenderia ou apenas me julgaria pelo que eu fiz. Eu usei isso, então você quer a verdade. Tudo bem, eu não vou conseguir esconder de você mesmo. Eu não acredito que posso me tornar um herói. Todas aquelas pessoas falando que eu sou um monstro realmente me afetaram. Eu não quero deixar que os outros se preocupando comigo. Eu queria parecer forte. Eu queria parecer mais do que eu realmente era. Mas quanto mais eu penso em mim como um herói, mais aquelas palavras vêm em minha mente e me jogam para baixo com tanta força que eu não consigo me levantar. O Bakugo olha para mim com tanta raiva que você poderia sentir ela de longe. Ele me agarra pela gola da minha blusa, aproximando o meu rosto do dele enquanto me encarava com um ódio profundo em seu olhar. Bakugo, e você nunca pensou em pedir ajuda para ninguém? Você iria simplesmente tentar esconder isso tudo sozinho? Você iria mesmo desistir mesmo dos seus sonhos somente porque algumas pessoas que você nem conhece disseram que você não seria capaz de alcançá-lo? Seus sonhos são tão frágeis assim? Eu simplesmente não te reconheço mais. Esse não é o Yusei que eu conhecia. Ele me solta, me jogando contra um arbusto próximo. Enquanto saia, ele se despedia, falando para mim apenas falar com ele quando resolver esses problemas de confiança. Eu fiquei ali jogado na moita por um tempo apenas pensando, quando Toga apareceu repentinamente se aproximando. Ela me ajuda a me levantar e tirar algumas folhas da minha roupa. Eu usei. Muito obrigado, Toga. Se você não tivesse aparecido, eu não sei por quanto tempo eu ficaria viajando em pensamento. Toga estava toda preocupada com essa situação, por não estudar na mesma sala que eu e Bakugo. Ela não estava entendendo o que tinha acontecido. Toga, eu sei o que aconteceu para você e o Bakugo acabarem em uma briga. Ele apenas me disse que vocês tinham discutido. Yusei, não se preocupe, não aconteceu nada demais, apenas tivemos um pequeno desentendimento e isso gerou uma pequena discussão, foi só isso. Depois disso, eu e Toga saímos de trás da escola e fomos para nossas casas, onde eu começo a pensar na discussão que acabei tendo com o Bakugo, mas ao mesmo tempo tentava distrair minha mente com alguma coisa diferente. Eu usei pensamento, eu não faço ideia do que eu deveria fazer. Ainda faltam 2 meses para eu poder me encontrar com o All Might. Eu tenho bastante perguntas para fazer para ele, mas essa não é a hora.
Me levantando da minha cama, eu pego minha toalha para tomar um banho e limpar minha mente. No banheiro, já debaixo do chuveiro, eu estava tomando um banho enquanto organizava meus pensamentos. Quando eu penso em uma coisa que estava me incomodando já faz um bom tempo, mas eu preciso saber como abordar as coisas. Eu olhei para o relógio na minha parede do meu quarto, vendo que ele mostrava 7 horas da tarde e eu decido fazer uma ligação para a Toga. Eu havia decidido que não iria mais correr atrás do uniforal. Eu ainda queria falar com o Almir sobre muitas perguntas que eu tinha, mas montar meu futuro atrás de algo que eu nem sei se vou conseguir seria muita burrice. Sendo assim, eu vou montar meus planos para o futuro, baseados no que eu tenho e sei que posso conseguir. Com meu telefone em mãos, eu ligo para a Toga. Com meu coração batendo a quase 1000 por hora, eu aperto meu peito enquanto ativo o forasteiro, meu corpo repentinamente e tomado por uma calma e alívio tão grande que tudo que eu sentia por um breve momento era meu coração se acalmando e os sons do telefone chamando. Quando eu ouço uma voz feminina vindo do outro lado da chamada, eu desativo o forasteiro. Aquela sensação era como acender uma luz forte em um quarto que estava completamente escuro. Toga, alô? Eu usei. Você precisa de ajuda com alguma coisa? Eu solto um suspiro breve de alívio, tomando um tom mais animado na minha voz. Eu respondo: Usei, não exatamente, Toga, eu queria saber se você estará livre esse sábado. E que eu gostaria de dar uma volta com você, só nos dois, o que acha? Toga olha o calendário, quieta por um minuto antes de responder, quase não conseguindo esconder a sua animação, enquanto ela se abraçava com um travesseiro. Toga, eu vou estar livre, então por mim tudo bem. Eu usei, ótimo. Sendo assim, esse domingo eu vou te buscar às 8 horas. Tudo bem para você? Toga mal conseguia dar uma resposta sem gritar de felicidade, então ela apenas dá um pequeno grunhidos de confirmação antes de desligar a ligação. Na casa da Emiko Toga, ela estava deitada, se apertando contra seu travesseiro, com seu rosto todo corado. Ela começa a resmungar para si mesma. Toga, ele me chamou para um encontro. Aquilo é um encontro, certo? Será que ele gosta de mim? Ela cobre seu rosto com suas mãos, tentando se esconder do nada. Enquanto fica cada vez mais vermelha, ela se levanta de sua cama indo até seu armário, onde ela pega uma caixa térmica que estava escondida entre algumas roupas e gavetas. Essa caixa tinha algumas garrafas de alumínio imensas em gelo. Cada uma daquelas garrafas tinha um pouco de sangue. Toga pega a garrafa vermelha, pois ela continha o sangue do Yusei. Alguns meses após Yusei e Toga se tornarem amigos, Yusei passou a uma vez por semana tirar uma pequena quantidade de seu sangue para que Toga pudesse bebê-lo. Toga começou a beber o sangue da garrafa, que rapidamente conseguiu acalmá-la, com a vermelhidão de seu rosto sumindo aos poucos, enquanto ela começava a fantasiar com diferentes cenários durante o encontro que eles teriam. Após se acalmar, ela começa a pegar algumas roupas e começa a experimentar para saber com qual roupa ela sairia. Yusei estava sentado em sua cama pensando como ele faria seu encontro. Yusei, nós nos conhecemos há 7 anos e somos bem próximos. Eu não sei se ela gosta de mim tanto quanto eu gosto dela, mas eu deveria pelo menos tentar me declarar para ela. Ainda falta 4 dias para o encontro, e 12 meses para pode fazer o exame de entrada para a escola UA. Eu não sei se deveria tentar. Eu paro por um tempo sem saber como continuar com minhas palavras. Eu apenas fiquei ali sentado encarando nada por um bom tempo, quando eu finalmente acordei para a realidade, e comecei a focar no meu futuro encontro com a Toga. Os próximos 4 dias foram bem chatos, por não terem nada de especial. Eu e Bakugo ainda estamos brigados e sem muito contato. Já com a Toga e eu não temos passado tanto tempo juntos como de costume, pois nós não sabíamos como conversar sem ficarmos vermelhos ao lembrar de nosso encontro. Aqueles foram os 4 dias mais angustiantes da minha vida, mas finalmente o dia chegou. No dia do encontro eu não conseguia ficar parado por muito tempo, comigo começando a me arrumar já às 6 horas, começando com um banho bem caprichado. Depois do banho eu escovo meus dentes, penteio meus cabelos, enquanto começo a vestir uma roupa nova que eu tinha comprado apenas para esse encontro. Esse conjunto era uma blusa branca de manga longa, um sobretudo marrom claro, uma calça e um tênis preto. Após eu me trocar, eu me olhei um pouco no espelho, vendo como a roupa ficou com meu cabelo penteado para trás de uma forma mais simples.
Depois de olhar no meu relógio de pulso, vendo que já eram 7h30, eu aproveito para pegar minhas coisas para sair de casa para buscar a toga. Durante o caminho para a casa da toga, meu coração acelera um pouco com meu nervosismo por esse ser meu primeiro encontro. Quando eu cheguei na casa da toga, eu toco a campainha, esperando por toga, que sai alguns segundos após ouvir sua campainha ser tocada. Quando ela sai, eu vejo sua roupa. Ela estava tão linda que eu nem sabia como reagir. Lá estava ela usando uma blusa marrom com uma jaqueta preta, uma saia azul marinho com uma meia calça preta. Suas unhas tinham sido pintadas de preto. Aquela era uma combinação tão linda que eu tinha ficado corado só de olhar ela. Eu sei, vamos começar indo a um restaurante. Tem um novo restaurante italiano maravilhoso que abriu há apenas alguns dias. O que você acha? Ela evitava olhar para mim por estar tão envergonhada quanto eu, mas ela se aproximou de mim pegando minha mão. Toga, claro, parece uma ótima ideia. Mesmo que nos já estivéssemos acostumados a andar um segurando no outro, aquela situação tinha um toque especial que tornava difícil manter o contato físico. Eu não poderia ficar travando daquele jeito. Eu trago sua mão para perto do meu rosto, dando um beijo na palma de sua mão enquanto a elogiava. Não vou mentir, parte de mim só fez aquilo para impressioná-la. Eu gentilmente arguí para um carro com um motorista particular que eu tinha contratado para nos levar até o lugar em que teríamos o nosso encontro. Eu gostaria de poder levá-la eu mesmo, mas menores de idade não podem dirigir carros no Japão. Sendo assim, eu consegui uma forma alternativa para nos levar para os lugares. Nosso dia começou como uma pequena ida até um restaurante italiano maravilhoso no centro da cidade. Depois nos fomos para um cinema assistir um filme que a Toga tinha mencionado querer assistir. De começo eu tinha pensado que o filme era de terror, mas assim que o filme começou eu mal conseguia não rir com as cenas do filme, que realmente era muito bom. Eu nunca pensei que poderia descobrir cada vez mais sobre uma pessoa. Aquelas últimas horas tinham sido melhor que toda a semana até aquele dia. A cada minuto meu coração acelerava de uma forma incontrolável. Enquanto assistíamos o filme, em meio às piadas e risadas, eu peguei sua mão. Quando eu percebi, meu rosto ficou vermelho, mas eu estava tão feliz, simplesmente feliz em estar com ela. Depois do filme nós saímos para fazer algumas compras pelo shopping, em uma caminhada em que eu comprava muitas das coisas que ela gostava: pelúcias, roupas, maquiagem e outras coisas. Depois de algumas horas passeando pelo shopping, nos vamos para um bosque em uma floresta próxima da cidade. Esse é um lugar lindo durante a noite, já que ele dá uma visita linda da cidade que brilha com suas luzes de uma forma bem romântica. Nós dois nos sentamos em um banco de madeira que estava um pouco desgastado, mas ainda poderia ser usado para se sentar. Após nos sentarmos, nos aproveitamos um pouco a visão da cidade. Eu dou pequenas olhadas para a Toga enquanto apreciávamos à vista. Eu usei Toga. Eu não sei muito bem como prosseguir com isso. Eu nunca tive muita experiência com essas situações, mas eu quero te falar algo. Eu me levanto brevemente do banco em que estamos sentados, me pondo de frente para ela enquanto minhas bochechas começam a corar. Eu ponho minha mão em meu sobretudo, tirando uma pequena caixa cinza, estendendo o meu braço para próximo dela e eu abro a caixinha, mostrando um par de anéis dourados. Cada um tinha pequenos desenhos neles, acompanhando de uma joia azul. Com todo o meu corpo queimado de vergonha, eu continuo minha confissão. Eu usei Toga. Eu te amo muito. Eu quero saber se você aceitaria namorar comigo. Toga olha para mim perplexa com minha confissão. Ela achava um pouco difícil acreditar naquela situação, mesmo que ela a quisesse tanto, seus olhos se enchendo de lágrimas, com ela começando a soluçar de forma incontrolável. Ela apenas foi capaz de dizer uma palavra, um simples sim. Aquela foi a única palavra que ela disse antes de cair nos braços do Yusei, dando um abraço apertado, enquanto suas lágrimas de felicidade caíram de seu rosto. Após passarmos um bom tempo nós abraçando, ambos nós estávamos. Eu coloco um dos anéis dourados no dedo anelar da Toga, enquanto ela colocava o outro anel em meu dedo. Após Toga ter o anel em seu dedo, ela o aprecia por um breve momento. Quando ela me dá um beijo apaixonado em meus lábios, nós damos uma breve pausa no nosso beijo.
Toga, eu estou tão feliz por poder estar mais próxima de você. Eu te amo muito. Eu olho para ela com aquele sorriso brilhante pelo qual eu me apaixonei, seus cabelos voando com o vento enquanto ela é iluminada pela luz da lua. Eu também te amo muito. Estar com você sempre faz os meus dias mais felizes. Toga, sempre que você quiser, eu estarei feliz em te deixar beber o meu sangue. Toga olha para mim perplexa sem saber se eu estava falando sério ou se isso era apenas uma pergunta. Toga, você não está falando sério, certo? Eu usei. Isso é apenas uma brincadeira. Se dizer uma palavra, eu retiro meu sobretudo, puxando uma parte da minha camisa eu revelo meu pescoço para ela, com o rosto bastante corado. Eu gosto bastante quando você beber meu sangue, então eu não me importo em ter você bebendo ele quando você quiser. Mesmo que fosse um pouco difícil para mim admitir, eu gosto quando a Toga começa a beber meu sangue. A Toga olha para mim com estrelas em seus olhos, é um grande sorriso em seu rosto corado. Ao ver que eu estava falando sério, ela praticamente pula em meu pescoço, cravando seus dentes afiados em meu pescoço. Quando o meu sangue começa a escorrer de meu pescoço, a Toga começou a sugar ele até a última gota. Eu envolvo ela em meus braços com um abraço. Ficamos por quase 10 minutos em um abraço que ela usou para beber meu sangue. Após ela fazer uma pequena pausa para respirar, eu aproveito para olhar as horas em um relógio de pulso que eu estava usando. Eu usei droga. Já está bem tarde, Toga. Nós deveríamos voltar para casa, mas podemos nos ver novamente amanhã, então não deve ser um problema. Eu rapidamente arrumo minha roupa, que estava um pouco bagunçada, quando decidimos voltar para o carro para voltarmos para casa. Durante todo o caminho de volta, Toga não quis soltar minha mão, e também não é como se eu quisesse soltar ela também. Nós finalmente nos despedimos com cada indo para sua casa no final da noite. No meu quarto eu estava deitado com minha mão estendida, olhando para meu anel e tudo que ele significa. Eu não sou uma marionete para ser controlado pelos outros. Essa é minha vida. E eu vou viver ela como eu quiser. Eu vou proteger todos que eu amo. Então escola UA, sociedade, mundo é heróis profissionais. Apenas aguardem, pois eu serei o próximo símbolo da paz. Sim, eu, um necromante. Enquanto caía em um sono profundo, eu me perguntava se realmente poderia ser o símbolo da paz. Ser um herói é uma coisa, ser um símbolo da paz é outra.